Ó, eu pedi para trazer a cruz que fica lá na minha sala, para quem não conhece. A maioria da comunidade acho que já conhece. Quem não conhecia essa cruz? Talvez os mais novos. Aliás, quem é postulante de primeiro ano? Levanta a mão. Uma salva de palmas para eles. Primeiro ano no nosso retiro. Bem-vindos. Enquanto o Dilben se organiza aqui, essa cruz, ela limpa, assim, foi feita pela comunidade Mar Adentro, abençoada pelo Padre Jonas, numa reunião da Fraternidade Nacional das Novas Comunidades, lá em Iturama, na casa-mãe da Mar Adentro. Isso foi em 90... Você lembra, Dilben? A reunião com o Padre Jonas lá da Fraternidade? 2002. E cada fundador ganhou como um sinal de unidade entre as comunidades, na fraternidade, no Brasil, enfim. Quando nós conhecemos o Dilben, foi em 99, o acompanhamento da fraternidade. E aí depois, em 99 mesmo, nós convidamos o Dilben para pregar um retiro anual. O nosso retiro anual do 5º ano da comunidade. Eu disse que ele veio nos 15, nos 20, mas no 5º ano também ele estava. E esse é de 5 em 5. Aí esse retiro foi lá no Ipiranga, na casa da Santa Paulina, né? Da Madre Paulina. E num dos intervalos do retiro nós visitávamos o museu da Madre Paulina e uma irmãzinha que conviveu com ela também na época, enfim. Num patamar de uma cruz, de uma escada que ia para o andar de cima no museu, havia uma cruz. E nessa cruz, 3 símbolos de 3 congregações. E a irmã estava explicando para nós. Isso aqui foi um pacto que Madre Paulina, como fundadora, fez com outras 2 fundadoras, de sempre rezarem umas pelas outras, e havia ali uma comunhão muito grande entre elas. E aí eu parei diante daquela cruz com o Dilben e ficamos olhando para aquela cruz. E aí logo entendemos, 2 símbolos nós já temos. Falta o 3º. Aí logo pensamos no André, da Pantocrato, né? E aí quando em 2002 o Dilben deu essa cruz, aí logo nós pensamos, falei, essa cruz, a nossa, poderia ter uma para as nossas, com um símbolo de cada comunidade. E fizemos isso para os 15 anos. Então os símbolos de cada comunidade foram montados aqui para nosso retiro dos 15 anos. E aqui então nós celebramos os 15 anos com esta cruz da unidade dos nossos carismas. Mar Adentro, Pantocrato e Sagrada Família. E toda manhã rezamos uns pelos outros. A nossa casa geral em Iturama, não mais casa geral, né? Vou te falar direito, casa principal. Ela lá em Iturama, nós temos adoração perpétua. Então todo dia vocês estão na adoração perpétua nossa, citado o nome logo pela manhã, debaixo do Santíssimo é colocado, como nas outras casas também. Olha, eu não sei se eu consigo responder, porque tem coisa que de fato só Jesus pode instruir e mostrar. Porque até hoje eu não consegui resposta bem para nós. Se eu conseguir, vocês me dão. Obrigado. Nos momentos de dificuldade, dores, solidão, como o fundador deve procurar ajuda? Onde encontrar? Então, eu vou dizer para vocês que nós sempre vamos encontrar sempre em Jesus. Existe uma solidão natural do homem de Deus. Isso não é para o fundador, nem para a fundadora. O homem e a mulher de Deus vivem um processo de uma solidão muito grande, que só encontra repouso em Deus. É impossível. Não tem como. Veja a história de Moisés. Nas 3 etapas de 40 anos de Moisés, a grande expectativa de Moisés foi encontrar na solidão dele a grande resposta no coração de Deus. Então, sempre no coração de Deus. Porém, tem demandas da comunidade de dores, nós vamos encontrar na igreja e sempre em alguém que a gente procura. Eu tenho um diretor espiritual. E eu vou a ele sempre
que eu preciso. Eu tive a graça de encontrá-lo no momento da minha vida. Eu tive um que morreu, depois eu tive um outro que foi transferido, e eu tenho dentro da minha vida, eu tenho ele é muito próximo da comunidade, e eu me instruo muito com ele. Também, hoje, o nosso conselho amadurecido, eu posso contar com a ajuda do conselho, sem problema. Hoje eu posso. Então, também nas minhas dores, eu não tenho medo de expô-las ao conselho. Eu tenho também o Douglas, que é uma pessoa muito próxima de mim, como cofundador, e ele entende muito a dinâmica da minha história. Ele é um pouco bravo, eu concordo, que às vezes ele é firme demais, né, Mariana? Ele não mede palavras, e não mede mesmo. Eu conto uma história para ele, ele fala assim, tudo bem, terminou, tchau. A resposta dentro de você. Então, às vezes, uma coisa que às vezes me ajuda. Mas eu tenho um diretor. Então, eu procuro sempre em Deus, na vida de oração, na adoração ao Santíssimo, mas eu tenho um diretor espiritual. Alguém que eu levo as dinâmicas, por exemplo, momentos difíceis, situações de decisão da comunidade. No capítulo geral, mesmo nosso, sempre... eu vou acabar dizendo, não tem como, mas sempre Dona Anita presente, então ele está sempre presente nas decisões, ele abre o capítulo ou fecha o capítulo, então ele acompanha momentos de decisão, como por exemplo agora nós criamos a família Mar Adentro, que foi uma decisão difícil e precisava de o canonista dizia, se o fundador não disser, não cria, só ele pode dizer se cria. E eu dizendo, não, eu não vou dizer, isso não depende de mim. E o conselho nós também não votamos. Se o canonista disse lá que depende de você, depende. Então foi uma luta para criar a comunidade de Mar Adentro, dividiu em quatro segmentos agora. Eu sou moderador geral, mas tem um moderador para os clérigos, um moderador para celibatários, uma moderadora para celibatárias e um moderador para aliança. Então, dividido, eu sou moderador geral e tem 4 moderadores auxiliares. Então, foi um processo difícil, mas então sempre uma diretoria. E nos momentos mais difíceis, dores, lembrar sempre do Getsemane. Contudo, Senhor, se faça a sua vontade. É uma receita que não tem, porque eu ainda não consegui uma receita para isso. Mas é um momento. E nós também, nós nos falamos muito. Então nós partilhamos, né, Ítalo? E com o André, e também a gente fala muito das nossas dores. Isso nos ajuda a caminhar. Mas não tem receita. Essa... Lembrei de uma coisa, estava no meu bolso. Você lembra? Lembro. Essa cruz aqui, o Dilben, no momento de partilha de muita dor, isso há, sei lá, uns 10 anos atrás, Dilben, talvez, ou mais... o Dilben tirou do bolso dele e deu para mim. Falou, nos seus momentos de solidão, é ele que vai estar com você. Então ela tem dormido comigo ultimamente. E não tem jeito. Os meninos, o Silvio, aqui da comunidade de São Paulo, ele fica no meu pé, né? Eu tenho uma cruz na minha frente, eu tenho uma cruz à minha direita, eu tenho uma cruz à minha esquerda e tenho uma atrás. Ele falou, para que tanto me dá uma? Eu falei, porque qualquer olhar, eu preciso ter. Eu estou deitado, na frente da minha cama tem uma, atrás de mim tem outra. Se eu olho para a porta do banheiro, tem uma em cima. E do outro lado tem uma pequena. Então eu aprendi dessa maneira, a viver a espiritualidade da cruz. É nela que eu encontro. E teve momentos assim da minha vida que eu perdi até respiração de tanto problema. Eu apertava ela contra meu peito e respirava e falava, vamos junto, porque eu sozinho não aguento. O Senhor me ajuda, porque eu sozinho não aguento. Como o formador pode contribuir para que a formação, o formando, viva o processo de esvaziamento, reeducar, descer a escada? Então, o primeiro formador é o próprio formando. O grande formador é Jesus Cristo. Pelo amor que ele tem do Pai. Por isso, São Paulo vai dizer na carta aos Efésios, tendes os mesmos sentimentos do Filho. Nós temos que ter os mesmos sentimentos de Cristo. Então, esse processo, o formador é aquele que faz a voz do Pai na casa. Cortes
não, sim, vai por aqui. Porém, se o formando não quer, não tem. Só é possível um processo formativo quando o formando tem os olhos fixos em Cristo e não tem medo de se esvaziar. Porque nós chegamos tão cheios de nós mesmos que nós queremos dar ordens. Né? Eu tenho uma pessoa, né? Então ontem eu dizendo uma coisa sobre a situação política do Brasil, eu fiz uma brincadeira e ele ficou bravo comigo. Porque não é assim, eu falei, tá bom. Por quê? Porque na cabeça dele só entende um processo político. Ele vem de uma situação de militarismo, ele vem de uma outra situação, ele só entende um processo político. E ele não quer esvaziar disso. E às vezes o formando não quer esvaziar daquilo que aprendeu ao longo da sua vida. Então ele nunca vai conseguir. Ele vai ser sempre um ET. Sempre vai ser um ET. Então, como que o formador pode contribuir? Sempre mostrando para ele qual o caminho que ele deve fazer. Para isso, tem que ter sempre uma predisposição para ser formado. Eu quero, então o Senhor me ensina. Eu quero, então eu estou contigo. Por exemplo, é simples, eu digo para você, eu participo da formação como um formando comum. O Douglas é o formador geral. Ele vai dar a formação, eu estou sentado ouvindo. Eu não participo das partilhas, por uma questão até que o padre Andrés, não sei se a Maria Helena lembra, quando foi feito os grupos de partilha, ele falou, você não participa. Eu falei, por que eu não participo? Você não. A sua opinião não pode ser dada no grupo. Você tem que decidir depois, então você não pode. Então eu entendi que, de fato, não deveria participar, ele não deixou que eu participasse. Quanto tempo a Mar Adentro demorou para entender que o processo de educação precisa... Eu não estou entendendo não sei, do processo de formação. Peraí, deixa eu ler de novo. Quanto tempo na Mar Adentro demorou para entender que o processo de educação precisa do processo de formação? Me ajuda a ler aqui. Regina, vem cá, velho. Eu digo lá em casa. Não, eu estou acostumado, você não sabe por quê? Porque eu, quando escrevo, eu preciso, eu e o Espírito Santo, para ler só o Espírito Santo, que eu entendo a minha letra. Gente, quem fez essa pergunta, ó, quanto tempo na Mar Adentro demorou para entender que o processo de educação precisa do processo de formação ou desde o início é assim? Quem fez? Sem medo, levanta a mão. Não, é só ler para mim. É só uma palavra. Então tá bom. Vamos lá. Quanto tempo... Eu vou interpretar, tá bom? Quanto tempo na Mar Adentro demorou para entender que o processo de educação precisa do processo de formação ou desde o início? É assim, deixa eu explicar para vocês. Nós nascemos, e aí é uma coisa interessante, aí vem muito da minha história. Eu nasci na renovação carismática com 15 anos. Eu tenho 52. Então eu tenho 37 anos de renovação carismática. Então, dentro desse processo, eu sempre entendi que sem uma boa formação era impossível entender a graça de Deus. Então, eu fui um pouco ET na renovação. Então, eu comecei, por uma parte, até dentro da minha equipe diocesana e dos conselhos estaduais, etc., peitar para que tivesse formação. Então, eu sempre entendi isso. Então, desde o começo, Deus foi muito bom conosco, que nós percebíamos que precisávamos de uma formação. Mas foi só, e aí, quando caiu na nossa mão os livros do Tintini, nós percebemos que sem educar não subiria para formar. Foi através, e isso aconteceu, meu primeiro contato com o Padre Tintini foi em 2004, eu acho, foi antes da ordenação do Douglas, e minto. Contato com o Tintini não, foi quando o Douglas foi com o Manuel. E o padre Manuel foi uma grande graça, é um amigo de 20 e tantos anos, levou o Douglas para fazer um curso na Guatemala de 40 dias sobre formação. E o Douglas veio, então, com toda a dimensão do Rula, daqueles outros formadores, Sigonha e outros, entendendo que todo o processo viria pela descida da escada, só que não se falava em escada. Falava de uma descida interior, de uma Kenos. E aí fomos entender o processo. Quanto tempo a comunidade? Então, foi em 2001, já tínhamos 11 anos. Porém, entenda bem, isso nós estamos entendendo ainda. Isso é um processo de aprofundamento. Nunca está pronto. Nós sabemos o que fazer, porém estamos caminhando. Então, agora,
as comunidades têm uma... Eu não vou escrever não, porque eu vou escrever errado. Aí está filmando. E aí tem um negócio que chama Ratio Formationes. O que chama-se Ratio Formationes? É um tomo que vai dizer aqui a comunidade nasce, aqui é o meio dela e aqui tem que chegar. Nós agora, depois de 13 anos, conseguimos terminar o rascunho. Então nós estamos agora terminando, o Douglas acabou de escrever, foi para o Padre Tintini, o Padre Tintini está vendo, etc. Então ele nos ajudou muito. Então esse agora é uma coisa que nós vamos caminhar por muitos anos. Então eu entendo que essa pergunta é muito pertinente, né? E muito boa. Quanto tempo, né? Através é possível, o que foi colocado aqui, o processo de descer e de subir depende acredito que a comunidade vai amadurecendo. Não existe um tempo cronológico. Vamos fazer em 6 meses, 6 anos, 15, 20. Veja bem, quando a gente olha certos problemas de comunidade acontecendo hoje, comunidades com 30, 40 anos, a gente vai entender que Deus quer a hora certa. Então a gente não pode fazer nada. Eu vejo que a dor, para nós, foi a grande dor que nos amadureceu. Foi o sofrimento que amadureceu a comunidade. Eu acho que eu não tenho outra receita para dizer. Foi a cruz que amadureceu a comunidade. Que nos fez ficar juntos, tão juntos, que nós pudéssemos ajudar um ao outro a entender a graça de Deus. Através do processo educativo é possível a correção de compromisso para o comprometimento? Perfeito. O próprio processo formativo de educação vai mostrando quais são... Eu falei da inconsistência central, mas nós temos inconsistências. Por exemplo, a maledicência é uma inconsistência. E uma das piores que tem. Mentira. Uma pessoa mentirosa, não, e eu não tenho medo de dizer isso. Uma pessoa mentirosa não pode permanecer numa vida comunitária. Não tem jeito. Ele não tem caráter para uma vida comunitária. Não tem. Não tem. Porque até o ladrão tem, gente. Porque ele conserta. Mas o mentiroso, quanto mais, ele não consegue. Porque ele nunca consegue falar a verdade. A primeira história de um mentiroso é sempre mentira. Sempre mentira. Ele sempre conta. É como, por exemplo, tem um santo que falava, a primeira resposta é sempre minha, a segunda é que Deus quer. Então eu peço perdão depois que eu ofendo a pessoa. Ótimo. Mas o mentiroso não tem jeito. Ele sempre conta uma mentira. E ele sempre se defende. E ele se torna sempre um fraco. Então, se a pessoa não quer melhorar a mentira, ela não tem como participar. É difícil. É como nós temos problemas hoje sérios dentro de vidas comunitárias, porque a pessoa não aceita sexualidade, não aceita o que ela é, não aceita a condição que ela tem, e ela começa enfrentamentos. E esse enfrentamento vai fazendo com que ela cada vez mais construa uma imagem que não é verdadeira. E quanto mais ela constrói uma imagem que não é verdadeira, mais ela impede a graça de chegar. E se torna uma pessoa acuada. O que é pior? Um cachorro bravo ou um cachorro ferido? O ferido é muito pior. Ele pode ser um cão manso. Mas se está ferido, você vai... Nós tínhamos em casa, você conhecer. Você lembra de o Magu? Mais bobo que aquele orelhudo? Mais bobo que aquele orelhudo, impossível. E tinha a Mona, que era uma fera. Que era uma fera. O Magu ferido mordia todo mundo. A Mona, uma fera, não mordia tanto. Mas o Magu era terrível. Ferido, ele era um bobão, era um bacerraldo. Orelhudo. Mas uma vez machucou a patinha dele e eu falei, eu muito bobo, né? Ele era meu cachorro, eu vou curar. Eu levaria para o veterinário. Eu falei, não, é coisa boba. Se eu não tiro a mão, e ele é bocudo, então, de fato, as pessoas se tornam. E aí se tornam agentes de dissimulação e de desintegração. Porque para esconder a sua mentira, desintegra o que está do lado. E vai desintegrando. Os consultórios psiquiátricos e psicológicos estão cheios de 2 problemas hoje. Ingratidão e inveja. 99% dos problemas psiquiátricos hoje, a Maria Helena está fazendo um curso também, né, de aconselhamento, uma pós de aconselhamento, nós estamos trabalhando, estão cheios de ingratidão e inveja. A inveja, não é eu tenho uma inveja, por exemplo, do Rodrigo que é magro. E eu queria ser magro igual a ele. Não, a minha inveja de eu quero ser magro igual a ele. Como eu não consigo, eu quero destruí-lo. Essa é inveja perniciosa. Essa inveja, então, como eu não posso ter o que é seu,
eu destruo você. Eu destruo com a minha dúvida, com a minha maledicência, com tudo. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é a ingratidão. A pessoa que nunca é grata. Nunca é grata com o que Deus fez, não é grata com os pais. Quem não é grato com os pais, não é grato com Deus. Pode ter certeza. Não tem, meu pai foi ruim, minha mãe foi ruim. Você é uma beleza, né? Então só pode ser para poder falar. Então quando eu não sou grato com meu pai e com a minha mãe, que me deram tudo que eu tenho, porque só eles puderam dar. Quem que pode dar? Eu não poderia estar aqui hoje se a mamãe não tivesse feito uma promessa, porque a vovó estava doente, para Santo Antônio. Então ela engravidou, ela já não podia engravidar mais. Tive 3 filhos, perdido 2, ela já não podia engravidar mais. E ela fez a promessa, eu nasci prematuro. E graças a Deus. Porque o meu nome ia ser horrível, nem vou falar. Como tiveram uma promessa para Santo Antônio me livrou. Aí eu chamo Antônio, porque ia chamar o nome dos 2 avós. Tiburcio Teodorico, uma coisa assim, Teodorico Tiburcio. Era uma coisa extraordinária, escalafobética. Mas Deus me salvou através Então, quem não é grato com os pais, quem não tem, olha para os pais entendendo que eles têm as dificuldades dele, que nós não temos que seguir o que eles querem para nós, seguir a vontade de Deus, mas eu tenho uma gratidão porque me deram vida, me geraram vida. É impossível ser grato com o superior, é impossível ser grato com Deus, é impossível ser grato com a igreja, é impossível então ter um processo formativo. E aí então, dentro da inveja e dentro da ingratidão, nós encontramos a grande inconsistência da mentira. Eu preciso mentir. Então, eu minto sempre. Nós tínhamos um menino da comunidade que ele sempre me contava uma história. E eu dizia, tudo bem, agora me conta a verdade. Como assim? Eu falei, não, essa é a sua história. Você viu desse jeito. Agora me conta. Aí um dia ele falou, não aguento mais. Eu falei, então vai com Deus, meu filho. Não tem jeito. E um menino muito bom. Mas ele nunca me contava a história certa. Nunca. Nunca. Ele sempre contava a ótica dele, a maneira dele, o jeito dele, o que ele queria. Então, dentro da vida comunitária, isso. Então, através do processo educativo, é possível, sim. É possível, porque nós temos inconsistência. E esse processo vai mostrando as nossas inconsistências. Então, Dilber, você tem que mudar nisso. Por exemplo, eu agora fui corrigido, vou dizer, a Marilena vai saber agora, fui corrigido duramente pelo meu conselho numa coisa que é verdadeira. Eu sou muito afetivo. E eu acredito muito em tudo. Então, eu acredito muito nas pessoas. E por isso me dou mal, sempre apanho no final. Então, foi chamada a atenção duramente na reunião de janeiro, por isso. Você precisa entender que você tem que olhar com o olho de pai, mas você tem que entender também com o olho de superior. E eu vi que eles estavam com a razão. Certíssimos. Certíssimos. E comecei a me reeducar para poder entender que eu precisava olhar dessa maneira. Porém, sem perder, logicamente, isso eles foram muito hábeis em me dizer, sem perder aquilo que é a intuição que Deus me dá. Eu tenho que entender. Aquilo isso eu não posso tirar. É graça, e é graça, Deus não retira, pelo contrário, aprimora. Como é o trabalho na Mar Adentro, na dimensão educativa e formativa? Havia formação comunitária, pessoal, outro nome. Nós não temos formador pessoal. Assim, nós temos formador geral. Então, cada casa tem um formador, e esse formador também atende. Porém, pela nossa experiência pessoal, nós colocamos que o superior de cada missão é o grande primeiro formador da missão. Ele tem que ser. Porque ele precisa dar uma conexão entre todos. Nós temos o formador geral, temos o núcleo de formação, os formadores de cada região. Para a comunidade de vida, cada casa tem um formador. Então é nomeado um formador que dá a formação intelectual. A formação pessoal, ele pode fazer e ele tem que remeter ao superior para poder ajudar nessa formação. Para a comunidade de aliança, nós temos o moderador da aliança e cada núcleo de aliança tem um formador que é sempre o superior da missão. Como aqui em São Paulo, o formador. São Paulo é o Silvio. Ele dá tanto a formação intelectual, como ele atende pessoalmente a cada um. Porque ele tem que normatizar. Nós fizemos isso depois de uma grande experiência nossa. Foi uma experiência dolorida, então nós criamos o nosso próprio. O nosso próprio é esse. Temos um núcleo de formação, que é coordenado pelo Douglas. O Padre Douglas é o formador geral. Ele tem os formadores que estão ao redor dele e tem a outra dimensão que acontece. Então, dentro disso, nós temos formador pessoal, é sempre o formador comunitário da casa.
Não tem cada um tem o seu. Não. Porém, nós incentivamos o quê? Isso é que você procure o seu irmão para partilhar as suas dúvidas. Então, nós temos É normal que, por exemplo, quem está em crise vá procurar alguém e é que essa pessoa o ajuda, pedir para outro rezar, não tem problema. Mas o formador é sempre aquele nomeado na casa e também o superior. Então, cada casa é provida de um superior, um formador e um ecônomo. Cada casa. Cada casa tem cada um deles. Como começar essa kenosis para nós, comunidade Sagrada Família, se baseando no processo educativo que foi bem explicado na palestra, para entender bem o processo formativo. Olha, isso aqui é muito importante. A kenosis começa em mim, ela é pessoal. Eu quero, eu tenho que querer. Sem um querer, sem um abraçar a cruz e sem dobrar serviço, quando Jesus vai dizer que a cerviz é dura, que eu não dobro a minha cerviz, se eu não dobrar a minha cerviz ao outro, se eu não compreender que o outro é sinal de Deus para a minha vida, que o outro é meu irmão e não é meu competidor, que o outro está comigo e não compete comigo, mas ele olha na mesma direção que eu não consigo iniciar o processo de esvaziamento. É impossível. É quase que um... Eu ia falar uma palavra dura, mas não vou falar não. Ele está filmando. É quase uma violência. Pega o sinônimo de violência. Quase violência espiritual. Vocês entenderam? Eu ia falar, é uma violência espiritual. Essa violência espiritual é por quê? Porque eu não posso forçar o meu irmão a ser o que ele quer. Eu não posso. Eu não posso dizer para ele, a partir de hoje você... Não tem como. Eu tenho que esperar o tempo dele. Porque às vezes o tempo é mais lento do que eu. Né? Eu fui até a casa do Ítalo, com ele agora ali, para tomar um café. Levamos não sei quanto tempo para ir. Porque era subida para mim mais difícil. O Ítalo, se estivesse sozinho, chegaria mais cedo do que eu. Correto? Porque ele andaria mais rápido do que eu. Então, cada um tem a sua dinâmica. Então, essa kenosis começa em mim. Por isso que eu vou dizer para vocês, eu tenho que aceitar a minha inconsistência central. Eu já virei, eu creio. Se eu creio, eu perco a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Esse creio eu posso ter altos e baixos, mas esse alto e baixo não é da vontade de sair, ficar, andar. Não. Vocês imaginam? Acabou de casar. E agora, então, tem alto e baixo. Hoje eu te quero, mulher, amanhã eu não te quero, tá? Vou querer outra. Hoje eu quero outra. Sai da minha frente. Vai para lá. Agora eu te quero de novo. Eu preciso de você do meu lado. Porque eu já vi que eu te amo. 5 dias depois eu estou... Não é. Então, isso é uma inconsistência muito grave. Então, dentro desse conceito, eu não posso ter o alto e baixo, eu posso ter. Todos nós temos. Tem dia que você levanta bem, tem dia que você levanta apático. É natural. Quem está muito eufórico, um dia ferve tanto que evapora. Quem está muito para baixo vai ser pisado. Então, nós temos, é natural do ser humano, né, as ondas, você viver. Porém, só consigo o processo se eu quiser mudar. Não tem como. Então, eu acho que esse processo... Agora, o que pode ajudar? Então, o que pode ajudar é entender que a formação depende de mim. Eu quero. Então, se eu quero, eu tenho que viver. Então, eu tenho um problema de saúde sério no meu intestino. E eu entendi que ou eu mudava a minha maneira de alimentar, ou não teria condições. Mas o primeiro educador teria que ser eu. Então, o médico disse, você pode comer isso e isso. Eu entendi que isso e isso, para que eu pudesse adiantar na minha situação física, eu tinha que dar um salto a mais. E aí eu deixei isso e isso. Era necessário aumentar o processo, que não me faria mal. Eu sempre gostei de massa, sou italiano, não gosto de carne, mas massa eu gosto. E o médico disse, você não pode comer massa industrializada, mas você pode comer massa caseira. Eu entendi, então, não como massa. Por quê? Como que eu vou chegar na sua casa e você faz massa caseira para mim, tá? Era um luxo. Então, eu posso comer outra coisa. Eu posso substituir. Então, há 6 anos, eu não como massa. E cozinho. Eu gosto de cozinhar. O meu hobby em casa é cozinhar. Quando eu quero ficar ali, chegar em casa e esparecer um pouco, eu vou para a cozinha fazer comida para eles.
Eu tenho minhas panelas que ninguém mexe. Tem minhas panelas, minhas colheres, tudo certinho. Eu vou para a cozinha e faço. E sempre faço massa. Nunca espero em carne porque eu não sei fazer. Então eu sempre faço massa. Vou fazer, não provo, não posso provar, não posso nada. Mas isso para mim é uma graça muito grande. Foi necessário. Foi conviver com a coisa sem... Então a gente tem que entender aonde que Deus quer que esse start, esse começo dê em nós. A comunidade de hoje não é de ontem, não será de amanhã. Isso é um grande problema que nós enfrentamos muito. Os membros antigos da nossa comunidade tinham grande dificuldade de aceitar os novos. Não é problema de vocês, só nós que tivemos. Então nós tínhamos assim, muito problema de aceitar os novos. Por quê? O antigo sedenta. Eu vou usar a palavra do Douglas, né? Douglas que tem antigo, parece Buda velho. Com a blusa aberta, barrigão, só falta o charuto, né? Mas charuto seria preto velho. Seria outra coisa, aquele de macumba, né? E aí ele fala assim, é aquele processo. Senta ali e acha que ganhou aquele lugar e que ninguém tira dele. Ninguém tira mais dele. E aí chega o novo com uma dinâmica, com gás. Você pede, ele faz, né? Ele é... Gente, é um processo. E aí começava, você só tem tempo para os novos. Você não tem tempo mais para os antigos. Eu disse, mas como que eu não tenho? Eu estou no mesmo lugar, na mesma... Claro que eu... Não, mas o outro... E, gente, isso que é a riqueza da vida comunitária, né? Então a comunidade não vai ser de ontem. Então nós temos que entender que a cada momento Deus manda os trabalhadores daquele momento. Por isso não quer dizer que os antigos sejam dispensados, pelo contrário. Os antigos são o sênior, o conselho, aqueles que aconselham, que sentam no lugar para ser exemplo. Exemplo. Então, quando eu estou caminhando há 24 anos com a comunidade, eu tenho que ser exemplo para o menino que entra hoje. Eu tenho um postulante em casa, o Elton, que eu chamo de mosquito elétrico, que ele é ativo no último grau. E ele é assim, ele é pós-graduado em química, ele trabalha na Coca-Cola e tal, é um menino novo, e ele fica atento a tudo que eu falo, tudo que eu faço e falo. Então ele diz assim, ô Dilben, você fez isso, por quê? Ai, Jesus Cristo, é por isso. Ô Dilben, você fez isso por quê? Então, ele é um menino hiperativo e ele consegue perceber tudo. E com isso ele está sempre disponível. E por que ele está sempre? Porque ele não tem a responsabilidade dos antigos. Que tem outras, por exemplo, o Douglas atende o dia inteiro, ele dá aula, ele é diretor espiritual do seminário, ele dá aula no seminário, ele tem agora o EAD, ele tem o consultório de psicologia. O João Paulo é meu secretário, trabalha 10 vezes mais do que eu. Eu nunca seria meu secretário porque eu não me aguentaria. Então ele trabalha e ele vai tendo que, de fato e dinamicamente fazendo as coisas. E aí vem o Judásio, que é mais paradinho. É o que ele pode fazer. Ele atende confissão o dia inteiro, porque tem que ter um padre disponível. Todo mundo procura confissão quase todo momento. Tem adoração ao Santíssimo, ele tem que estar à disposição na biblioteca, fazendo alguma coisa. E o Elton não. O Elton está livre. Ele é só postulante. Então eu preciso que pegue um livro e corre na estante e pega. Eu preciso, ele corre no seu... Então ele tem uma disponibilidade. Então a comunidade nunca é a mesma. Então entender esse processo é importante. Mas agora eu vou voltar para a pergunta. Todo processo de mudança, renovação, exige um esvaziamento dos corações de todos, da comunidade. Sim. O que fazer? Como entender? Entender sempre aquilo que o Senhor fala. A começar em mim, quebra coração. Sempre entender que o novo é essencial. E aí uma coisa interessante, São Bento, aí o grande São Bento, que eu acho que é uma regra que vocês podiam estudar, que ajudou muito a regra de São Bento, porque ela é uma regra patrística para mim. Ela é uma coisa assim que é uma coisa extraordinária. São Bento vai dizer, no novo, quando tiver uma contenda, consulte o novo. Quando tiver uma dúvida, consulte o novo. O novo, ele está sempre livre de qualquer vício, de qualquer partido. Então, ouvir o novo é necessário. Não é que você vai seguir o que ele fala, porque talvez ele não tenha experiência da comunidade, mas sempre ouvir. Então, toda a comunidade, ela sempre tem que reagir de que maneira? Que, como nós cantamos no Tom Sublime do Sacramento, o que é antigo e sempre novo. O carisma é antigo e sempre novo. Então, a comunidade de hoje não é de ontem, não vai ser de amanhã. Porém, ela precisa entender que todo o processo que esvazia a minha vontade me faz novo para fazer a vontade de Deus. Eu respondi essa pergunta ou não? Respondi? Quem fez? Deu para entender? Porque isso é muito importante. Senão eu entravo. Eu não posso viver com saudosismo.
Antes éramos assim. Por exemplo, um dia uma pessoa da comunidade, a Mônica, ela chegou e falou assim para mim: não compreendo o processo de hoje. Estou muito injuriada. Porque antes eu conseguia conversar com você, com o Douglas, toda hora. Hoje eu tenho que marcar a hora. Imagina, ela morou conosco, ela foi a primeira mulher. Nós éramos só 4 em casa. Vivíamos constantemente juntos. E hoje, ela, para falar comigo, ela tem que marcar a hora. Isso para ela. E, literalmente marcar a hora. Ela chegou para mim e disse assim: eu posso falar com você hoje? Eu falei: depende do João Paulo. Isso é uma morte. Lógico que é. É uma morte, porque como que eu vou precisar falar com você? Eu dependo do seu secretário, que eu fui. Eu fui superior a dele no postulantado, eu o formei, e agora ele vem me dizer que se eu posso ou não, mas aí que vem a graça. Ela diz: tenho que entender isso, porque a comunidade hoje passou por um processo de crescimento. Então eu tenho que me esvaziar daquilo que foi o meu passado. E de fato, senão nós ficamos no saudosismo. Éramos 6, né? Por exemplo, Iturama vive até hoje para nós uma sombra. Éramos 40 em Iturama, morando numa única casa, aquele bando na rua, né? Hoje, Iturama são 10, divididos nas demais casas, as demais missões. Então nós temos que entender que hoje a comunidade Sagrada Família está aqui, amanhã ela pode estar em outro lugar. E o carisma dinâmico não perde a essência, e isso é importante, do chamado, o coração. Deixa eu ver se você fazer um coraçãozinho. Esse é um coração. Não perde a essência do chamado, dele emana todo o resto. Porém, ela tem um chamado a não estagnar. Água parada dá bicho. Hoje, mosquito dá dengue. E mata. Quando eu fico muito parado, não entendo o dinamismo do Senhor, eu quero só viver no que era, eu começo a amargar o que está ao meu redor. Uma vez eu cheguei, assim que abrimos a casa em Iturama, eu cheguei muito contente para cozinhar para os meninos, eles queriam comer a minha macarronada. E eu fui fazer um molho de massa de tomate. E fiz um molho muito gostoso. Levou 4 horas cozinhando. Piquei o tomate. Eu não gosto de picar, e piquei. Piquei o tomate, fiz tudo. Quando eu fui provar o molho, estava amargo. Quanto mais coisa eu punha no molho, mais amargo estava o molho. Sabe o que estava amargando o molho? A colher de pau. Ela era de madeira nova e ela estava soltando tudo. Eu tive que jogar o molho inteiro fora. Inteirinho fora. Inteirinho. Na ansiedade de fazer alguma coisa, peguei a colher errada, sem perguntar para ninguém qual seria a colher certa para que eu pudesse fazer. Então nós temos que tomar muito cuidado para não amargar o que está ao nosso redor. Não amargar tudo. Se eu não posso te ajudar, como você chama, filho? Se eu não posso te ajudar, Vitor, então eu não fico perto de você para que a minha acidez não te deixe ácido e te azede e te amare. E isso é uma coisa séria. Se eu não posso, eu dou um passo atrás e chamo você, como você chama? Como? Manuel? Chamo Manuel. Manuel, o Vitor precisa de você. Eu preciso de ajuda. O que fazer quando identifico brechas no meu processo de conversão? Conversão. Converte. Quando eu vou percebendo brechas, eu vou dizendo o quê? É aqui. E aí que eu vou dizer para vocês, você está no processo. Não sei quem escreveu isso aqui, mas Deus te abençoe, porque você está no processo de conversão. Eu só percebo brecha quando, de fato, eu estou começando a deixar a minha consciência central. Senão, eu sou sempre certo. O louco é aquele que acha que não é louco. Você vai atender uma pessoa com uma demanda psicológica, o marido, você atender a esposa é o marido que é ruim, é o filho que não presta, ela é sempre certa. Ou o contrário, o marido é bom, a esposa não presta, o filho não presta. Ou então no trabalho, está todo mundo contra a pessoa. E ela acha que ela está certíssima. Está todo mundo errado. Ela é ótima. Ela é a melhor que existe naquele ponto. Então, agora, quando você começa a perceber que tem brecha, você tem que converter. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês, que é muito sério isso. Dentro do nosso processo formativo, sem conversão não tem céu. O Ítalo pode explicar melhor do que eu, porque fez teologia. Acho que a teologia entende hoje a morte, o encontro com Deus, com aquilo que você é hoje. Não é isso? O processo é incrível. Eu tinha que viver até aqui.
Aqui era, eu estou subindo a escada, morri aqui. Eu encontro com Jesus, com Deus na pessoa de Jesus, e aqui se dá o meu grande encontro. Ele vai dizer para mim: você aceita a minha salvação? Eu vou dizer sim ou não com a minha vida. Porém, a pessoa dissimulada hoje vai ser plenamente simulada na hora da morte. O mentiroso é plenamente mentiroso na hora de encontrar com Jesus. Então, por isso que a gente diz, o céu começa aqui. O meu processo de conversão, o meu encontro pessoal com Jesus, já garante a minha vida eterna. Então, por isso que uma comunidade, o carisma, é que me põe no trilho com Jesus. No trilho da vida eterna. Essa vida tem um tempo, mas depois há um encontro pessoal com Jesus. Oi? Alguém perguntou? Não. Quando a maturidade espiritual acontece? Na hora da morte. É o momento único que eu já estou pronto para encontrar Deus. Aqui é sempre um caminhar. Eu vou e volto. Eu tenho uma expressão muito antiga, e é do Padre Jonas, que me ajudou muito no início da minha caminhada, que era de uma outra pessoa que disse a ele. Ele disse uma coisa para mim. É assim: a nossa vida é sempre um trapézio, cheio de saltos mortais. Eu dou o salto, se eu não conseguir pegar a mão do outro, eu caio. Mas o sangue de Jesus é a rede. Eu bato nele e restauro. Essa é a nossa vida. Então, sempre recomeçar. Nós temos em casa uma palestra que semar adentro é saber recomeçar. Recomeçar a cada momento. Então, o processo de maturidade é o reconhecimento do meu erro, mas eu não ficar estagnado. Eu continuar subindo ou descendo. Se eu estou no descimento da escada, eu continuo, e subindo, eu continuo subindo. Então, o processo de maturidade ele acontece no final, no meu encontro com Cristo. Porém, é uma escada que eu tenho que subir a cada momento e conseguindo a cada dia, dentro do processo de conversão, lutando com as minhas inconsistências, para que eu possa, de fato, agradar a vontade do Senhor. A obediência é essencial na vocação, em tudo. Cristo se fez obediente até a morte de cruz. Sem a obediência, nós não temos semelhança com Cristo. Tendes vós os mesmos sentimentos do Filho. Sem os mesmos sentimentos de Cristo, é impossível. A desobediência de Adão e Eva trouxe o pecado. A obediência do Filho de Deus trouxe a salvação. E nós antecipamos dizendo isso da nova Eva, que é Nossa Senhora, que diz: Fiat voluntas tua, faça, Senhor, a sua vontade. A obediência é essencial. No entanto, assim, eu prezo muito a obediência. Não uma obediência cega. Toda pessoa obediente cegamente é um mentiroso. Alguém que concorda com você é um bento confirma. Sabe aquelas vaquinhas de presépio molinha? Você vira as costas e não concorda. A obediência é sempre não dialogada, porque foi a obediência dialogada que acabou com os institutos religiosos. A obediência é sempre um contexto. Eu falo, ouço, depois eu digo. Contudo, como Jesus fez? Pai, o Senhor está me dando beber o cálice, mas afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Prevalecer sempre a vontade de Deus. É o novo homem e a nova mulher. Dicas para a inconsistência central, para encarar, deve ser encarar, né? A inconsistência central. A inconsistência central é simples, é crer ou não crer. Se eu creio, eu mudo. Eu tenho a coragem de mudar, de perder a minha vontade, de perder os meus valores que não eram cristãos, de fato deixar que Cristo, eu me esvaziar para que Cristo seja em mim. Aí, convém que Jesus cresça e que eu diminua. Então, essa é uma coisa fantástica. Porém, a oração de cura interior ajuda muito. Tem inconsistência que só vence em consultório psicológico. Não precisa ter medo. Tem inconsistência que precisa de consultório psicológico. Nós temos pontos da nossa vida que, se não passar por psicólogos, para chegar lá, aonde está na infância, às vezes até antes de nascer, onde está, não tem condições, são entraves verdadeiros. Eu digo para vocês, não porque a gente trabalha com isso, não porque a gente vê isso mais, porém, sem uma vontade de converter, não tem condições. Não adianta.
A pessoa fica 50 anos no consultório psicológico e não muda. Porque se ela não tiver. Porém, é um trabalho conjunto, um trabalho de cura interior, de espiritualidade, e junto um trabalho psicológico, adoração ao Santíssimo, que para mim é a grande dinâmica da contemplação. Quando eu olho para Jesus que ilumina o meu interior e eu vejo as minhas dores. Então, dentro dessa experiência que vocês colocaram aqui, né, dicas, a dica maior, de fato, é o PPV, Projeto Pessoal de Vidas. Trabalhar um pouco, porque nesse projeto pessoal de vida eu faço uma revisão de vida e eu vou vendo aonde eu preciso mudar, e aí eu vou chegando aonde estão os meus defeitos. Cuidado, ouça os seus irmãos, eles sempre dizem a verdade sobre você. É muito bom ouvi-los. À medida que eu vou ouvindo meus irmãos, eu vou vendo que eu estou contrário numa corrente, e nessa corrente eu preciso entender o meu comportamento. Isso é muito importante. Como não confundir a história com a identidade da comunidade? A história e a identidade está muito ligada. Isso é fato. A história da comunidade está muito ligada à identidade da comunidade. E se constrói a partir da história. Certo? Não é isso também na administração? Se constrói a partir da história. Se constrói a partir do conceito de história. A história constrói a identidade. E os conceitos, eles vão à frente. Então, é importante. Não tem como confundir. O que pode acontecer é querer colocar uma história imensa para um conceito de identidade que é pequeno. Porque não adianta eu querer colocar um texto de 10 páginas para explicar uma identidade que eu tenho que resumir. Porque as pessoas têm que entender. Eles têm que olhar e entender o processo. Então, dentro desse conceito, dentro dessa dinâmica, a identidade está sempre inserida na história. Sempre inserida na história. Como ver os momentos de crise com tantas verdades dentro da comunidade? Então, gente, aí é uma coisa interessante. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma coisa é certa. Deus, Ele sempre constrói a partir daquilo que Ele pediu. Sempre a partir do que Ele pediu à comunidade. Então, a identidade, o carisma, a identidade e a missão norteiam o caminho que a comunidade vai seguir. Eu tenho muitas coisas hoje na comunidade Mar Adentro que não nasceram do meu coração. Não nasceram. Não nasceram mesmo. Nasceram de uma necessidade. Uma coisa essencial. A comunidade Mar Adentro nasceu apenas aliança. E eu entendia que a comunidade Mar Adentro seria apenas aliança. Toda a vida entendi isso. Para mim, como fundador, eu não concebia viver da providência. Eu não concebia, eu vou dizer bem a verdade, eu não tenho nem vergonha, viver a pobreza. Eu comecei a trabalhar muito cedo. E vim de uma família que todo mundo trabalha desde cedo. Eu, com 15 anos, vocês imaginam, com a dificuldade que eu tinha para desenhar, eu ajudava o meu cunhado, que era arquiteto. E eu fazia os projetos, eu desenhava para ele. Coitado, ele teve muita paciência, né? Mas ele me ensinou. E eu desenhava na prancheta os projetos para ele, tudo certinho. Depois eu fui trabalhar com outro cunhado, que tinha escritório de contabilidade, fazia declaração de INCRA, porque Itamonte tem muita terra, muita zona rural, e eu trabalhava com ele. Depois eu fui estudar e resolvi vender título de capitalização de porta em porta. Meu pai não sabia, mas eu queria mais dinheiro, ele só dava o dinheiro da faculdade e aquilo que eu precisava. E eu queria ter algumas outras coisas. Eu fui vender da liderança capitalização, eu lembro como se fosse, faz tempo, hein? E eu vendia de porta em porta o título da liderança. Então, para mim era muito difícil conceber certas coisas. E fui concebendo com o chamado de Deus, o impulso de Deus. E nesse impulso de Deus, fui compreendendo que Ele dizia, é por aqui, é por aí. E nem sempre vinha a partir de mim. Outras vezes eu tinha que confirmar, porque é assim que a igreja entende. Aí nós vamos entender um pouquinho de história da igreja. Aí é necessário de direito. Eu não entendo muito, mas eu fui entendendo ao longo agora com a execução do carisma. Eu fui entender que dentro de uma dinâmica da coisa, era preciso que eu confirmasse. Porque se Deus tinha me dado o dom fundacional, eu ainda quando vivo sabia, vai para lá, vai para cá ou vai acolá.
Então, eu teria que confirmar os caminhos da comunidade. Então, isso eu fui entendendo ao longo do tempo. Então, dentro dessa vivência, não existem verdades na comunidade. A única verdade é Jesus Cristo, e pelo amor de Deus, não pode ter. Quem divide é Satanás. Por isso o nome dele é demônio. Ele divide. A verdade é a única. Ela é central. Ela é centrada. Eu não tenho a minha verdade. Porque o dia que eu tiver a minha verdade, eu fundo uma igreja contra Cristo. E você é um anticristo. Porque a verdade única é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, e ele liberta. Se eu tenho os olhos nele, se eu integro nele, eu não desintegro ninguém. Então a única verdade para a formação, para viver o tempo de crise, é centrar em Jesus. Segunda, nunca discernir sozinho. Porque Santo Inácio de Loyola vai dizer que a pessoa envolvida não pode discernir. Ela sempre precisa de alguém que o ajude, que tenha um olho externo, que não o deixe ser tendencioso. E terceiro, na comunidade existe um estatuto, existe uma regra. A regra determina. A regra ilumina. A letra não mata, a letra ilumina. Mesmo que as regras não estejam aprovadas, porque o que é interessante, né, gente? A igreja tem que aprovar a nossa regra. Não. A regra é aprovada primeiro, qual o estilo de vida que a comunidade tem que viver. Depois a gente dá para a igreja. É isso que a gente vive. A igreja pode questionar, pode não questionar, pode dizer não vou aprovar, mas é isso que o Senhor nos inspirou. E é isso que eu vou viver. Se o Senhor me inspirou isso, é isso que nós vamos viver. E é dentro dessa dinâmica que existe, e aí a gente consegue dissipar qualquer contenda. E lembrar que toda crise não é como caranguejo, que anda para trás. Toda crise joga para frente. Entenderam? Toda crise manda para frente. Essa é verdadeiramente crise. O resto é birra. Como criança, espatifa no chão, sapateia. E aí, com a lei da palmada, tem que dar uma palmada. Não tem jeito. Você sempre tira, viu? Não tem como. Porque tem hora que a criança... Oi? Pode ser. Tem hora que a criança não tem como, ela vai entender dessa maneira. Entendeu? Então, dentro desse contexto, se a gente não fizer, a gente não vai conseguir compreender esse grande mistério de Deus. Então, nos momentos de crise, como viver os momentos de crise? Orando, orando, orando. E quando não conseguir resolver, chama alguém para ajudar. Não tem jeito. Eu vou dizer para vocês que nós tivemos momentos que eu precisei de gente para ajudar, externo para ajudar. Não tive dúvida. Teve momentos na nossa comunidade, nos nossos 10 anos, que foi preciso eu chamar o nosso bispo e dizer: vive conosco esse tempo, porque eu não estou conseguindo enxergar. Está tão difícil enxergar que eu não estou conseguindo enxergar. Vive conosco esse tempo. E Dom Paulo foi pregar um retiro. E eu esperava que ele pregasse um retiro assim. Ele pregou o retiro, sabe o que, gente? Sobre misericórdia. E ali nós entendemos que o que faltava para nós era verdadeiramente aceitar a vontade de Deus. Nós estávamos lutando contra a vontade de Deus. Não era, eles não lutavam contra a minha vontade, eu não lutava contra a vontade deles, nós lutávamos contra a vontade de Deus. Nos momentos de crise, só dessa maneira. Como vocês administram as crises comunitárias na Mar Dentro? Respondi. Quais os passos também? Como ficam as relações, membros, fundador, coordenador, no sentido de pensamentos diferentes? De fato, nós entendemos muito cedo, isso eu posso dizer isso para vocês, Maria Helena está aí, ela pode... nós entendemos muito cedo que existem pensamentos diferentes mesmo. Na reunião de conselho nossa, e mesmo os capítulos gerais, foram necessários grandes momentos de discussão. Tivemos momentos, por exemplo, como a abertura da Casa de Rio Preto e outras, que foi uma verdadeira contenda. Foi uma torre de Babel. A abertura da Casa de Lugano, por exemplo, foi no meio de um capítulo geral. Porque eu tinha que mandar o José. Eu não tinha outra pessoa para mandar. No momento que eu dependia dele, literalmente 24 horas por dia. Ele era meu secretário, mas eu não era só meu secretário. Ele era a pessoa que me representava em todos os lugares. Ele era a pessoa que é interessante, né? Como acontece com o João Paulo hoje. Eu acordo enxergando o João Paulo
e fecho o olho enxergando o João. A primeira pessoa que eu vejo não é quem dorme do lado da minha cama. É o João Paulo, que vai me dar o remédio 6 horas da manhã. Toma o seu remédio agora. Ele vai me dar o remédio todo dia, 6 horas da manhã. À noite ele dá o colírio do glaucoma. Toma. Você tem que passar esse colírio do glaucoma. São 40 comprimidos por dia, mais 3 injeções. Então eu não consigo administrar sozinho. Ele fala, tá o seu. Então eu dependia quase que diariamente dele. E de repente, eu fiquei injuriado quando o conselho me disse que quem tem que ir para Lugano é o José. Falei, pelo amor de Deus, vocês estão me tirando? O que é isso? Não tem outro Dilma. Ele fala italiano, ele fala espanhol, ele fala francês e ele fala inglês. É o único que fala 4 línguas na comunidade. Não tem como, você tem 2 meses, você não prepara ninguém com 2 meses. E foi preciso mandar. Então foram momentos que de fato, mas sempre o conselho, e aí nós entendemos sempre, isso já logo nos primeiros anos de comunidade, porque tivemos uma freira, a Maria de Lourdes, nos ajudou muito a entender que no momento de dúvida, Deus age pela palavra, pelo carisma de fundação. Aí nesse caso, e eu procurei sempre não decidir sozinho antes de ouvir muito, mas sempre foi dessa maneira. Então, com isso, muitas desses momentos, nós conseguimos dirimir através de tudo isso, mas através também dessa questão. Quais são os sinais para saber que estamos no caminho certo? Os frutos. Vocês são um sinal de Deus para a igreja. Olha quantas pessoas experimentam e bebem de vocês. Talvez vocês não saibam. Não saibam. Mas quantas pessoas bebem do carisma de vocês. E talvez Deus não deixe saber, porque o orgulho não mate a obra. Mas o grande, para mim, eu não tenho dúvida. Vendo vocês aqui, vendo como os conheci e vendo agora, é o sinal concreto da graça de Deus. É o sinal concreto, vendo tantos jovens, porque vocês me espantam, sabia? Eu ainda consigo me espantar com os jovens. Eu ainda consigo me espantar com essas vocações jovens. Quando eu vi esses meninos pequenos, né, eu dizia no meu colo, praticamente quando cheguei aqui, e ver hoje sentados, formados, falando e etc., me arrepia. Isso é sinal, isso é fruto. Desculpa, Lucas, ver o Lucas procurando discernimento para ser padre, procurando ajuda. Gente, se isso não é fruto, o que é? O fruto é uma conta gorda no banco? O fruto é uma sede própria? O fruto o que é? Milhões e milhões? Não, o fruto é isso. Isso é fruto. Isso é fruto concreto. O Senhor está juntando gente. Mas não está juntando mais, por quê? Pergunte a você mesmo. Não precisa perguntar ao carisma. Pergunte a você mesmo. O que está faltando em mim para que junte mais? Eu fiquei impressionado vendo vocês. Uma geração nova. Nova. Caras bonitas. Gente que respira coisa nova. Gente que se dá. Para nós, velhos, e você é velho porque com mais de 10 anos de casa já é vovô. Nós velhos, o que nós estamos dando para vocês? Vocês, por favor, nos cobrem. Nos cobrem para que eu prefiro que vocês nos cobrem em vida do que na hora da morte o juízo nos cobre o que deixamos de fazer por vocês. Que não tem nada pior do que um velho ranzinza que não deixa o jovem crescer. Que não deixa ele expressar a verdade dele. Não tem. Não tem. Que é contra-testemunho. Porque eu me sento como um Buda velho, meditando na transcendência do imanente que não sei para onde que vai, e fico pensando que tudo tem que chegar na minha mão, banana, maçã, pera, arroz, sei lá o quê, e as moedas que põe debaixo, sabe Deus para chocar, para fazer o quê? Isso é fruto. Então, eu não tenho como não dizer que ver os jovens, ver os antigos junto com os jovens, isso para mim é igreja. Isso para mim é verdade. Isso para mim é fruto. Fruto concreto. Porque jovem não fica se não vê verdade. Velho fica. Acostumado, se encosta, precisa de bengala. Jovem não. Jovem tem dinamismo. Pergunta para eles uma hora. Você, Ítalo, e você, Silvio, o que faz eles crescerem e acreditarem? Pergunta para cada um. Eles vão dizer a mesma coisa. Eu não sei direito, mas alguma coisa me chama. Não é assim?
Alguma coisa me impulsiona. O que é? Nunca vão saber. Que é próprio de um acreditar do jovem, de um sentimento que vai, que impulsiona, que diz para ele, vai que vai dar certo. Você está no caminho certo. E se eles desistem, porque nós fraquejamos, não são eles. Como ajudar o irmão a passar de compromisso ao comprometimento sem feri-lo? Não tem como. Não tem como. A verdade fere. Que a verdade, então, se eu disser, vamos pegar o Ítalo de exemplo, Ítalo, você está mentindo, vai ferir. Mas se você não diz para o seu irmão onde ele está errado, ser responsável pelo pecado dele. O que pode gerar o descomprometimento e desmotivação comunitária? Só uma coisa, gente. A comunidade nunca é culpada. Sempre sou eu. Eu que passo a olhar de outra maneira. Sempre eu passo a olhar com outra ótica. Ai, minha comunidade não é mais a mesma, porque você não é. Seus valores mudaram. No início era aquela coisa boa, né? Eu não tinha contenda. Eu entendia que eu era livre. Mas tantos compromissos foram me colocando no mundo que eu me sinto como enraizado, né? Como enraizado, enraizada. Eu não consigo, porque o peso não me deixa. Então quem mudou fui eu, não foi a comunidade. Ela continua como graça de Deus. Porém, quem muda sou eu. A minha ótica muda. Eu passo a olhar de outra maneira. Eu passo a acusar. Eu passo a duvidar. Eu passo a pôr dúvida no outro. Duvidar da palavra. Duvidar de que ele tem uma experiência com Deus. Então quem muda sou eu. E quando eu mudo, eu vejo a comunidade diferente. Então, como fazer? Volta a rezar. Volta ao primeiro amor. Sem medo. Volta, seja bom. Às vezes a gente não percebe, mas tem coisa que é tão gostosa. É bom ser bobo. Como a história do monge, né? Do assassino e do monge. Você conhece a história? Assassino e do monge? Um assassino já pronto para ser condenado à morte, foge, vai no mosteiro, bate e diz para o monge, me esconde aqui. Ele falou, eu? Você é assassino? Mas eu estou convertendo. Mas como que eu vou? Por que eu? Ele falou, porque é sua missão acreditar. É sua missão acreditar em mim. Me esconde. E aí o monge esconde ele. Aí vem a polícia e pergunta para o monge, o assassino passou por aqui? Como é que o monge faz? Por aqui ele não passou. Pelo braço dele não havia passado mesmo. Restrição mental. Ele restringiu ao braço e não mentiu. E diz que foi um grande monge depois. Convertido e foi um grande monge. Então, é preciso mudar e acreditar na mudança do outro. Agora, eu olho para a Rosana com desconfiança constantemente. Eu provoco nela que me olhe com desconfiança. E, de repente, eu tenho um problema com a Rosana e não sei qual que é o problema. Porque não tem origem. É a desconfiança. A desconfiança que levou Judas a trair Jesus. Qual é a voz de comando no processo educativo de formação? A minha. Eu e Jesus. Sou eu que começo. Eu e Jesus. Se eu não quiser, pode fazer até cirurgia de lobotomia que não adianta. Como quebrar paradigmas sem ferir o carisma? O carisma nunca é ferido. Porque todo paradigma dele é verdadeiro. Entendam isso. Quebrar paradigma pessoal, tudo bem. O que eu entendo, o que eu acho, o que eu vou, como eu posso ver. Né? Eu cheguei em Belém do Pará e tinha que ir numa missão. E eu uso bengala. Eu tenho vários problemas. E eu disse, eu vou. Como que você vai? Você não pode ir. Eu falei, como que eu não posso ir? Como que eu não posso? Porque tem. Eu falei, olha, vamos embora. Eu tinha que passar numa balsa, da balsa tinha que pular numa lancha, e onde chegar tinha que passar num trapiche. Mas eu precisava ir. Eu precisava ir porque eu preciso ver onde o meu povo vai. Eu preciso passar com eles. O momento que eu não puder andar mais, que eu não puder ter condições mais de ir, não tem problema. Alguém vai chegar por mim. Hoje eu já não viajo. Para Belém do Pará, foi no passado, não vou esse ano, tenho voto perpétuo, não vou. Mas vai chegar então alguém vai por mim. Num certo momento. Porém, o carisma é ir mais lá dentro. Eu tenho que ir. Quando eu não puder ir mais, não tem problema. Outro irá por mim. Porém, o carisma nunca é ferido. Nunca. Quem está ferido sou eu. Um coração ferido fere o outro. Não tem como. E aí eu ponho desculpa em cima do carisma. O Senhor não nos pediu isso. Aí não tem como.
tem que recorrer à regra, recorrer ao que o senhor inspirou na regra, e se o fundador está vivo, ele tem que dar a palavra. Não tem jeito. Ele é o voto de Minerva. Ele vai dizer, não, o senhor me inspirou que ali, que o carisma vai lá. Aí o voto de Minerva tem que ser dele. Não tem jeito. Na nossa restituição a nossa recomposição do carisma, eu já prevejo a minha renúncia. Já tenho dito em renúncia para o pessoal. O pessoal já está esperando a minha renúncia. Você diz, olha, fiquem tranquilos, porque eu vou por mais uns anos. Então eles já estão sentindo eu deixando algumas coisas. Eu falei, fiquem esperando, porque no momento que vocês menos esperarem, vou dizer, está aqui minha renúncia e não tem volta. Eu vou entregar porque eu tenho vontade hoje de me dedicar muito mais à parte espiritual do que outras coisas. Eu quero escrever, eu quero visitar, eu quero atender. A coisa que eu mais gosto é atender. Eu gosto de fazer aconselhamento. E hoje eu não tenho quase tempo. Eu tenho 1 dia ou 2 na semana para fazer isso. O resto eu não tenho tempo. Daí o Lucas esperou quanto tempo para falar comigo? Não foi verdade? Quantas vezes? Porque não era uma coisa que eu pudesse dizer, falar, não, depende de mim, não dependia. Então, dentro dessa dinâmica, eu já coloquei assim, para a própria comunidade isso. Porém, uma coisa que é dentro do... Nós já estamos prevendo a renúncia, porém ficou claro que nada, enquanto o fundador estiver vivo, nada pode mudar sem que passe por ele, mesmo que ele renuncie. É o patrimônio espiritual da comunidade. Se a comunidade não acreditar nisso, e a grande falácia do inimigo é fazer que desacreditem nisso. Essa é a grande falácia do inimigo. Se naquele momento de fundar, lá atrás, houve, por que não acontece agora? Então, e o carisma é sempre... O estatuto é sempre a peneira para que nada disso aconteça. Já prevemos quem vai ser depois, já fizemos outras previsões, fizemos uma previsão que foi difícil para a comunidade quase que não aceitou, com a minha morte ou renúncia. Os próximos moderadores deverão ser clérigos. Isso foi uma bomba para a comunidade. Uma bomba, primeiro para as mulheres. Nunca ia chegar ao cargo de moderadoras gerais. Primeiro, mas foi uma coisa que Deus inspirava. O que eu posso fazer? Era uma ordem natural. Tinha que ser clérigo, porque nós temos clérigos na comunidade, e a igreja nunca vai aceitar que leigo mande em padre. É difícil, gente. Não tem. É preciso de um clérigo, põe no outro. Isso é natural, é ordem natural. Então, dentro dessa dinâmica, foi um momento que nós passamos. Então, eu acho que isso pode ajudar vocês nesse segmento. Contando o testemunho da Mar Adentro, como vocês passaram esse processo de tirar os excessos, qual o rosto do carisma, Sagrada Família? O rosto do carisma de vocês está expresso na identidade de vocês e no carisma. Mas veja bem, em 2007, na reunião do conselho, nós vimos que era necessário que eu dissesse para a comunidade como que ela deveria viver o carisma. Então, eu fui fazer um retiro, depois nós fomos para um congresso, o Ítalo acho que também estava em 2007, em Assis, não sei se você foi. E depois eu fiquei 15 dias em Roma, e nesses 15 dias eu fiquei em oração, e escrevi uma carta para a comunidade, como o Senhor me inspirava a viver o carisma. Tiramos o excesso a partir do quê? De entender que antes de fazer, nós temos que ser. Antes do carisma ser para a igreja, ele tinha que ser para nós. Então, o excesso da comunidade parou aí. Foi quando nós retomamos, tiramos a parte da manhã, ficou a parte da manhã inteirinha só para nós, comunidade de vida. A comunidade de aliança teve um estatuto próprio, que foi tirado de dentro do estatuto da vida para a aliança, e nós compreendemos todo esse próprio da comunidade. Porém, não tem como tirar os excessos enquanto os excessos não se tornarem realmente excessos. Entenderam? Porque por enquanto pode ser um achismo. Por exemplo, vocês têm hoje comunidade de vida, comunidade de aliança, certo? Então, comunidade de vida e de aliança, como viver esse dinamismo? O estatuto tem que normatizar. O que não tiver no estatuto é excesso.
Vocês entenderam? O que não tiver escrito é excesso. O que não se escreveu ainda. Então tem que se viver. Porém, por exemplo, nós temos visto hoje dentro da comunidade uma coisa essencial. A comunidade de vida nossa é só celibatária. Nós não temos outra realidade. Porém, a comunidade de vida cresce na proporção de 2% dos 100% da aliança. Entendeu? Mas cresce à medida que Deus permite, cresce. Hoje entendemos de abrir uma nova fase da aliança. Temos aliança consagrada. É uma coisa inédita. O que é? Pessoas que têm o chamado para a vida comunitária, querem se consagrar, mas não têm chamado para viver dentro da comunidade. Vão viver dentro das suas casas. Porém, qual que é o próprio da Sagrada Família? Vai ter comunidade de vida, ter comunidade de aliança. Daqui a um pouco Deus pode pedir uma casa de celibatários, daqui a pouco Deus pode pedir uma outra coisa. O que Deus vai pedir é dinamismo do carisma. Não dá para prever. Não dá. Porque se tivesse que prever, aí já é profetismo barato. É profetismo barato. Deus vai provendo à medida que vai acontecendo. Hoje a casa acontece. O Ítalo morando ali, aqui o salão. Eu não conhecia aquilo lá embaixo. Ali embaixo. Daqui a pouco Deus pode concentrar tudo em prédio para cima. Daqui a pouco Deus pode concentrar, se fosse da Suíça, tudo para baixo. Né? Para só se constrói para baixo, não pode construir para cima. Então tem 15 andares para baixo. 15 é mentira. 8 andares para baixo e tem 4 para cima. Então podia crescer em outras dinâmicas. O que vai acontecer, o carisma vai dizer. Porém, o que é importante é estar sempre ligado ao novo que a comunidade é chamada. E aí, não adianta ignorar, porque é como uma válvula, né? É como um rolo compressor que vem de dentro para baixo. Quando Deus nos pedia para trabalhar com psicologia, eu tinha muito medo, gente. Para mim era muito difícil. Eu venho de uma época da renovação carismática que era difícil acreditar muito em certas moções. Então eu tive que me reeducar para aceitar. Mas hoje é a nossa realidade. Temos psicólogos atendendo, temos a terapia comunitária, que é um sucesso, e a coisa vai indo como precisa. Como saber o que é vontade de Deus ou vontade humana num processo de discernimento? A vontade de Deus sempre traz paz ao coração, mas desinstala. Saibam disso. Ela desinstala. Ela pode trazer paz, mas ela te tira de onde você está. Ela não te deixa parado. E aí eu aconselharia, e uma coisa que vocês podem trabalhar, o opúsculo de Santo Inácio de Loyola, chama Discernimento. É um opúsculo de 30 páginas sobre discernimento. Ajuda muito, inclusive no processo formativo. Que você vai entender. E outra coisa, todo o discernimento pessoal, não sujeito à autoridade da igreja e não sujeito à autoridade que Deus lhe confere dentro da sua comunidade, ele é tendencioso. Não tem como. Ele é tendencioso. Isso não sou eu que digo, vai em Santo Inácio de Loyola que vocês vão ver isso aí. A última. Muitas vezes, nós membros da comunidade, não conseguimos enxergar a grandeza da comunidade do carisma. Como conseguir enxergar isso para, de fato, ter o comprometimento com a obra? Isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. Olha, eu vou dizer para vocês, se a gente não acreditar, não tem como atrair as pessoas. Num certo momento da nossa vida, nós ficamos muito poucos. Muito poucos. Nós somos reduzidos assim a muito poucos. Porém, os que ficaram, acreditaram. Acreditaram que a obra era de Deus, porque Deus a queria. E que a aprovação estava testando a obra. E a obra voltou a frutificar. E aí eu digo para vocês, com o exemplo do padre Tintini. Os canossianos ficaram 100 anos com 4. Quando chegava o quinto, morria 1. Então eles já ficavam com medo. Quando vinha vindo o quinto, ficavam com medo de quem que ia morrer. E morria assim, uma situação assim, inusitada. Caía de uma coisa, fazia uma... Era uma coisa inusitada. Era, gente. Não, e eu vou dizer para vocês, nós tivemos uma piadinha, né? Tinha uma dentista que tratava da gente, e ela falou assim, se chegar o dentista, eu pôr para baixo do altar e não sai de lá. Porque quando chegava médico, tratava dos meninos, morria, chegava outro. Ela falou, pelo amor, se chegar, eu vou ficar abaixo do altar para Deus me proteger. Ela brincou. Então, dentro disso aí, eu preciso acreditar. Deus colocou na sua mão uma pérola preciosa, que é esse dom. Não adianta, a dúvida não provém da ação de Deus quando ela te estagna. Quando ela te impulsiona, tudo bem. Eu posso duvidar
constantemente do meu irmão do lado, mas eu caminho com o outro. Um dia um membro da minha comunidade disse assim: você não é o fundador que eu escolheria. De jeito nenhum. Você pode ter certeza que eu queria escolher outro fundador. Um que caminhasse mais ágil, que não tivesse tanta doença, que não fosse tão complicado e que pudesse me entender como... Porém, Deus te colocou na minha vida, tem algum mistério. Eu falei, para você ver que coisa, eu nunca te escolheria para caminhar comigo. Você é turrão, chato, me questiona toda hora, imprudente e mandão. Ele falou, então nós vamos caminhar, que é uma beleza. Nasceu ali uma graça que foi uma bênção de Deus. Foi uma bênção. E ele me disse logo no começo da caminhada, eu nunca te escolheria para meu fundador. Eu falei, então vai embora. Pensei comigo, não falei não, porque eu também não sou bobo, né? E aí eu falei, mas então não tem problema. E às vezes são essas coisas que hoje a gente pode contar com o passado, que antes nós não tínhamos como. Temos pessoas ao redor da nossa comunidade que há 20 anos são amigos, mas não têm condições de colocar o tal. Vocês que têm, deem graças a Deus. Deem graças a Deus, mas façam jus ao tal que carrega, ao símbolo que carrega de vocês. E eu termino falando do que o padre Pitico disse para nós, que foi uma bomba. Hábito é de religioso, não é? É ou não é? Hábito não é religioso? Porém, vocês usam hábito. Esse é o hábito de vocês. O símbolo de vocês é o seu hábito. Esse símbolo os transforma por onde vocês vão. Por isso ele não pode ficar guardado, nem por dentro da roupa. Ele é o sinal concreto de que eu sou diferente. Eu sou diferente. Pouco me importa o que vão pensar de mim as pessoas. Esse é o meu hábito. Eu invisto com o meu hábito e vou à frente sem medo de dizer, sou diferente. Sou Sagrada Família, sou mar adentro. O Senhor me quis assim. O Senhor me protegeu assim. O Senhor me fez assim. O Senhor me quis assim. E eu tenho que dar esse concreto sinal. Seja eu jovem, seja eu adulto, seja eu velho. O meu hábito, que me diferencia dos outros, é o sinal externo de que eu pertenço a uma nova família. E que essa família unida reza comigo todos os dias. Um membro da nossa comunidade, proibido de usar o tal no seu trabalho, usava por baixo da gravata. E no momento que num perigo de vida, ele abaixa, o tal corre. E a pessoa que estava na frente dele disse assim, sai de perto dele, sua meia é de Deus. E para ele foi um grande sinal para a vida dele. Esse é o nosso hábito. E não tenha vergonha de dar o seu testemunho. Relendo um livro da Basileia, antigo, não sei se vocês conhecem o opúsculo Rompendo a Teia da Embromação, eu reli. E ela falando das várias teias que existem na família. Eu vi que a gente vive embromando até hoje, com as nossas vergonhas, com os nossos medos, com as nossas desculpas. Deus nos quer para Ele. É simples. Deus é simples. Nós somos os complicadores. Deus é muito simples. O carisma Sagrada Família é para a igreja, é para o mundo. Vocês querem que a igreja acredite no carisma? Querem ou não? Sim. Acreditem vocês primeiro. Vocês querem que o bispo aprove os estatutos de vocês? Aprove no coração de vocês primeiro. Vocês querem ver homens e mulheres resgatados? Vocês querem ver famílias resgatadas? Sim. Resgatem de vocês primeiro, mas dentro do coração de vocês. Cuidado. Não é a comunidade que está fora do que eu penso. Eu estou fora do que Cristo quer de mim. E às vezes estou numa saia tão curta. Uma vez fui padrinho de casamento. A noiva colocou o vestido tão justo que ela andava assim. E na hora que chegou para subir o altar não tinha jeito. Teve que vir a costureira e dar um talho atrás. Vinha com uma tesoura e abriu o vestido, senão ela não subiu o altar. E era o dia do casamento dela. Quis enfeitar, emperequetar tanto que ficou presa dentro de uma saia. E às vezes nós colocamos numa saia tão justa, tão justa,
tão justa que são os nossos comportamentos, que são o que nós pensamos, o que nós achamos certo. Não é o que nem que Deus acha certo, é o que eu acho certo, são os meus valores, são as minhas... E que de repente eu não consigo mais olhar a grande graça de Deus. Eu comecei a emagrecer e as calças começaram a cair. Então eu fui furando. E aí eu purei um bem para cá e apertei. Eu morri de dor. De tanto que eu apertava, a calça não caía, mas eu não conseguia respirar direito. E a gente faz isso. A gente quer caber numa coisa que não nos cabe mais, que é a nossa vontade. Ela já não nos cabe mais. Que se tem que configurar a própria vontade de Deus. 2 horas. Desculpa. Eu queria até mais, foram as perguntas, mas eu peço muito a Deus que abra hoje, amanhã, aliás, né? Na hora que vocês renovarem, peça ao Senhor. Isso eu digo muito aos meninos no dia 19 de março, e as meninas antes de renovar. Peça ao Senhor que te ajude a combater o bom combate, que te faça guardar a fé, e que no final a grande bandeira não seja a sua vida, mas Cristo que vive em você. E aí então, o perfume exalado vai longe, 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 longe. Eu trabalhava no Tribunal de Justiça e às vezes eu passava, eu sempre gostei de perfume, e eu passava e tinha uma Dona Maria, então era uma secretaria do juízo grande, eu deixava o processo aqui e ia passando para pegar o protocolo do outro lado. Ela corria e dizia assim, o senhor está com qual perfume hoje? Eu falei, por que isso, Dona Maria? Ela falou, eu gosto do cheiro. Então, vamos ter o cheiro de Cristo, vamos ter o cheiro de conversão, vamos ter o cheiro de humildade, vamos ter o cheiro da verdade, o cheiro de homens novos e mulheres novas. Que começando em mim, Deus quebre os corações. E assim o Senhor restaure, não para mim, não para vocês, mas para a igreja dele. Eu digo muito, a Marilena sabe disso, o dia que o nosso carisma desvirtuar da igreja, saiam da comunidade. Procure outro caminho. Mas procurem, por favor, eu digo para eles, o dia que vocês me verem falando contra a igreja, por favor, me deixem sozinho, porque eu enlouqueci. Eu vou precisar da solidão para voltar de novo à verdade. Então, sejamos igreja, sejamos aquilo que Deus quer de nós, porque de fato a Sagrada Família restaure, tudo precisa ser restaurado. Amém.